De consumidores a filhos da casa. De consumidores a filhos da casa. Deixa eu botar meu cronômetro. Mas eu estou orando para que Deus fale conosco poderosamente. Ser igreja família, de consumidores a filhos da casa. Eu tenho refletido muito sobre esse tema. Eu tenho falado com alguns pastores que têm me comentado alguns dilemas que eles têm sofrido nas suas igrejas. Pessoas que vão embora, pessoas que você achava que iriam somar na igreja, ou pessoas com as quais você achava que você poderia contar. De repente, elas vão embora. Pessoas que pareciam promissoras, mas por causa de um desgosto ou de uma dificuldade interpessoal, simplesmente vão embora. As pessoas estão indo embora. E o tema central, a ideia central desta série é que elas estão indo embora da igreja, porque elas não estão entendendo do que se trata a igreja. Elas estão abandonando a igreja porque elas não entenderam ainda o que é a natureza espiritual da igreja e quais são as consequências da igreja na vida real. E nós não conseguiremos plenitude na nossa vida cristã, nós não conseguiremos viver o melhor de Deus para nós, na nossa medida, naquilo que nos cabe, se nós não entendermos a natureza espiritual da família e qual é a consequência de uma boa igreja na vida real. Então eu começo com a seguinte frase: a marca de um discípulo maduro, e aqui eu quero que vocês sejam discípulos e discípulas maduros. A marca de um discípulo maduro não é desistir e nem descartar. É a resiliência de permanecer plantado, amando e discipulando. A marca de um discípulo maduro não é desistir e nem descartar, mas é a resiliência de ser família. Eu começo essa mensagem dizendo que quando você tem um problema na sua família, você não descarta a sua família. Quando você tem um problema com o filho, você não joga o filho fora e nem o expulsa de casa, a não ser que seja uma coisa absolutamente escandalosa ou criminosa. Você não descarta a sua família. Se você tem um problema conjugal, se você tem um problema com a sua esposa, você não joga ela fora, você nem poderia. Existem muitas poucas justas causas para o divórcio dentro da nossa religião. Quando você tem um problema interpessoal, você não descarta a pessoa dentro da sua família. Por quê? Porque é a sua família. Você não joga o seu filho fora se você tem um problema com ele. Às vezes até um primo ou um parente mais próximo, você não descarta e não quebra a comunhão, porque é a sua família. Dito isso, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, do verso 19 até o verso 22. Eu oro para que Deus comece a mudar profundamente a sua mentalidade dentro da igreja, ou a forma como você vive igreja, ou a forma como você encara a igreja. Efésios capítulo 2, do verso 19 até o verso 22. Portanto, diz assim a palavra do Senhor: portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estamos edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo o próprio Cristo como pedra angular. Nele, isto é, em Cristo, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. E nele, em Cristo, neste santuário chamado Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos, não separados, juntos,
para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora abram suas Bíblias em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 42. Versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não paravam de ensinar e proclamar as boas novas de que Jesus é o Cristo. E por último, eu vou só passar aqui na tela e você lê junto comigo aqui. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que diz assim: pois ainda que tivessem 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm paz. Paz. Não é paz, é paz. Dito isso, vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça em reverência e oração. Pai Santo, que as palavras de nossa boca e o meditar de nosso coração, sinceramente, Senhor, sejam agradáveis à Tua presença. Tu és a nossa rocha e o nosso Redentor. Não te detenhas nessa noite de fazer uma obra nas nossas vidas. Não te detenha nessa noite de trazer convicção, de trazer instrução, correção, santificação, pelo poder explosivo da Tua palavra. Visita-nos e transborda-nos para que possamos também alcançar outras pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, baseado nesse texto, nós vivemos na epidemia da orfandade. As pessoas não têm pais espirituais, elas não têm discipuladores, elas não têm uma família espiritual. Porque a nossa dor existencial não é a falta de conexões. Nós temos muitas conexões, nós temos redes sociais, nós temos Instagram, Facebook, nós fazemos parte de zilhões de grupos de WhatsApp, conversamos com as pessoas do nosso condomínio, conversamos com as pessoas da nossa rua. Nós não temos falta de conexões. Qual é o problema então? A superficialidade destas conexões. Você não é amigo de todos os seus vizinhos. Alguns de vocês são inimigos dos vizinhos de vocês. Não é isso? Vocês não têm intimidade com todos os irmãos da igreja. Alguns vocês até querem evitar. Vocês não têm profundidade nos relacionamentos, ou então no tanto de relacionamentos que vocês precisariam ter profundidade. E isso é um problema. Hoje nós somos a geração do Tinder, onde as pessoas se encontram para pecar contra Deus, mas não se encontram para aprofundar o relacionamento duradouro e que tenha significado. As pessoas vão no Tinder ou em aplicativos de relacionamento e vão passando os perfis. Esse aqui me agrada, então eu dou um match, mas esse aqui não me agrada, então eu passo para o lado. Hoje nós vivemos no meio de uma sociedade imoral, onde existem relacionamentos casuais, onde as pessoas não buscam relacionamentos duradouros e que valem a pena. Nós não temos pais. Quando Paulo fala que nós temos muitos tutores em Cristo, nós temos muitos professores de escola bíblica, vocês têm um pastor que ensina a Bíblia a vocês, mas vocês não têm pais espirituais. O que nós fazemos então? Os crentes são contaminados por esta cultura e tentam trazer esta cultura para a igreja. Uma cultura em que se eu gosto, eu fico, mas se eu não gosto, eu passo. Da mesma forma como no Tinder ou em outros aplicativos de relacionamento. E qual é o problema disso? Deus não nos criou para vivermos assim. E se nos rebelamos contra esta forma estabelecida por Deus, nós chegamos ao fim de nós mesmos. Se eu gosto do pastor, eu dou uma nota positiva para ele. Se eu não gosto do que ele falou, eu passo a considerar não mais fazer parte do seu rebanho. Quantas pessoas você conhece que são assim? Quantas pessoas você conhece que não fixam raiz em uma igreja? Quantas pessoas você conhece que não toleram ouvir algo que de alguma forma o contrarie? Damos notas para o louvor. Ai, hoje eu não gostei do louvor. Hoje o louvor não foi do meu agrado.
como se o louvor fosse para o seu agrado. Damos notas para o pastor, para o ministro de louvor, damos notas para o Berea Kids, damos notas para os outros ministérios da igreja, como se tivéssemos o direito para tal. Além disso, dentro da igreja, quando a convivência fica mais intensa, as imperfeições vêm para a superfície. E todo mundo já teve ou já presenciou uma confusão na igreja. Meus irmãos, eu estou na igreja desde que eu nasci crente. Vocês acreditam nisso? Eu nasci na igreja e eu vi todo tipo de confusão. Todo tipo de confusão. De verdade, igreja é feita por gente. E gente tem problema. Mas qual é a natureza dessas pessoas que fazem parte da sua igreja? Você já parou para pensar nisso? Já vai chegar lá. Quando nós trazemos a mentalidade do Tinder ou dos aplicativos de relacionamento para dentro da igreja, o que acontece? Nós descartamos as pessoas no primeiro atrito. Nós não perseveramos com as pessoas. Nós não achamos que vale a pena. Afinal de contas, nós somos clientes. E essa é a mentalidade que nós precisamos combater. Qual é o meu objetivo com esta série? Eu estou pensando seriamente em pregar ela todo ano, pelo menos, porque não existe uma pedagogia mais eficaz do que a pedagogia da repetição. Quanto mais você repete, mais há a probabilidade desta ideia entrar na cabeça das pessoas. O que nós queremos com esta série? Nós queremos combater o cliente na igreja. Nós queremos combater o membro consumidor. Nós queremos destruir esta mentalidade e disputar a consciência de vocês para despertá-los para o fato de que Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós na igreja. Deus tem um lugar para nós no seu reino. Nós não somos descartáveis. E nós precisamos tratar os outros dentro da igreja com esta mentalidade. Ainda mais por um fator que eu já vou dizer, que a gente vai achar aqui neste texto. Transformamos então relacionamentos em transações, e isto é um problema. Descartamos as pessoas do primeiro atrito, e esse mercado de consumir o sagrado vazou para as nossas casas e gerou algo terrível. O que? Famílias líquidas, casamentos descartáveis. Ora, a adoração informa a sua família, forma. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora você mesmo ao ponto de você não conseguir conviver com pessoas que são diferentes, como é que você acha que o seu casamento vai acontecer? Como é que você acha que você vai segurar o seu casamento, relacionamentos interpessoais? A adoração transforma e informa a forma como você vive a sua vida lá fora. A cultura vem da adoração. As pessoas que adoram o sexo transformam a cultura da sociedade numa cultura imoral. As pessoas que adoram o dinheiro transformam a cultura da sociedade numa cultura social consumista. Adoração informa a sociedade. Adoração informa a sua casa. Se você adora a Deus em espírito e em verdade, tendo o entendimento correto do que é a igreja, do que se trata o corpo de Cristo e a família de Deus, se você tem um entendimento correto a respeito dessas coisas, então tudo irá bem na sua vida. Não quer dizer que você não vai ter problemas, não é isso, mas você vai ter um entendimento e paz de andar em obediência. Então hoje nós iremos ver 2 pontos. Em primeiro lugar, primeiro, a tensão do consumismo espiritual. Esse é um problema. O consumismo, o cliente da igreja, ele é um problema. A pessoa que ela acha que ela tem direitos, como um cliente tem ou como um consumidor tem, essa pessoa é um problema. Este arquétipo de pessoa é um problema. E depois nós iremos ver a resolução. Primeiramente temos um problema. O consumismo espiritual é um problema. Você tratar as pessoas da igreja com uma mentalidade clientelista, isto é um problema. Mas teremos agora a solução. Depois, a resolução da nossa identidade na igreja família. Queremos disputar a consciência da nossa igreja, que está sendo muitas vezes cooptada, aliciada por tantos pensamentos errados aí fora.
E nós queremos trazer de volta os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Em primeiro lugar, então, atenção, o problema do consumismo espiritual. Veja o que diz Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quantos são membros da família de Deus? Digam amém. Vocês são isso. Quem está em Cristo é um concidadão dos santos e um membro de uma família que também é uma família de sangue. Ora, por que você não descarta o seu filho quando você tem um problema com ele? Por que você não manda ele embora? Ou por que você não joga ele no lixo? Porque ele é o seu sangue. Por que você não... E isso é muito mais profundo no casamento, por exemplo. Vocês que não escolheram, alguns de vocês escolheu os pais que vocês têm? Alguém escolheu o pai que tem aqui, a mãe que tem? E se vocês tiverem algum problema grave com os pais de vocês, eles vão deixar de ser os pais de vocês? Agora, a mulher de vocês, vocês escolheram? Vocês que são casados, alguém forçou vocês a casar? Vocês escolheram a mulher de vocês. As mulheres aqui, alguém obrigou você a se casar com esse homem que você casou? Então, com o pai que você não escolhe, você não pode dissolver o seu vínculo com ele, porque você é seu pai. Mas aí a pessoa que você escolhe, você vai dissolver? Que lógica é essa? Quantos entenderam o que eu falei aqui? Vocês entenderam o que eu falei? A pessoa que você não escolhe, você não pode dissolver. Mas aí a pessoa que você escolhe, você foi lá com o seu pé, com a sua mão, com seus próprios pés, aí você escolhe sair. Que lógica é essa? Essa é a lógica do consumismo, essa é a lógica do clientelismo, essa é a lógica dos relacionamentos líquidos, como diria Zygmunt Bauman, o cara mais citado em redações do Enem. As relações líquidas. Essa é a tensão do consumismo espiritual. Paulo destrói essa ideia ao nos dizer que nós não somos estranhos e forasteiros, mas nós somos concidadãos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo. E é o nosso sangue, o nosso filho é nosso sangue, a nossa mulher é nosso sangue, o nosso esposo é nosso sangue, os nossos parentes são nosso sangue, e nós não descartamos eles. Sabe quem é o nosso sangue também? O Léo é meu sangue, o sangue de Cristo. Guilherme é meu sangue, ele é o sangue de Cristo. Ana Maria é meu sangue, ela é o sangue de Cristo. Dani é meu sangue, ela é o sangue de Cristo. Nós fomos unidos como irmãos na família de Deus pelo sangue de Cristo. Então passaremos agora nesta igreja a enfatizar de forma premente a ideia da igreja família. Você não fala assim com a sua família, você não descarta a sua família, você não abandona a sua família. Pastor, mas como é que ela é minha família? Você não é salvo em Jesus Cristo? Jesus Cristo te salvou, sim ou não? Como é que Ele te salvou? Com seu sangue precioso. E Ele nos uniu em uma família chamada família de Deus. Logo, essa igreja aqui, se nós nos arvoramos para dizer que somos cristãos, nós dizemos que nós somos crentes, somos protestantes. Nós somos cristãos evangélicos. Por quê? Porque o Evangelho nos alcançou. E por que somos cristãos? Porque pertencemos a Cristo, somos unidos a Ele. Como é que somos unidos a Ele? Pelo seu sangue. Logo somos uma família de sangue. E eu não vou dizer mais. Muitas vezes a sua família da igreja é melhor do que a sua família de sangue biológico. Sim ou não? É mentira o que eu estou dizendo? Você pode estar dizendo assim: pastor, minha família biológica é maravilhosa. Glória a Deus por você, que Deus te guarde, que nunca aconteça nada com a sua família. Mas para 70% das pessoas essa não é a realidade. Não é isso? E a família de sangue de Cristo é melhor do que a família biológica. Sabe por quê? Porque é uma família de sangue igual a outra, só que é o sangue de Cristo.
Paulo então vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15: pois ainda que vocês tivessem 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Eu vou explicar esse contexto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons e talentos, mas era uma igreja doente, e geralmente é assim. Inclusive eu vou fazer um parêntese aqui: toda igreja muito talentosa, com gente muito talentosa, sempre vai ter muito problema e muito pecado, via de regra. Não é sempre, mas via de regra. Pessoas muito talentosas, muito inteligentes, pessoas muito instruídas, escolarizadas e educadas, geralmente vão dar problema com o pastor. É verdade. A igreja de Corinto era uma dessas igrejas. Era uma igreja altamente capacitada, efusiva em dons e talentos. Tinha muita gente que era muito talentosa, era muita gente cheia de dons, mas era uma igreja doente, porque faltava algo para a igreja de Corinto. O que faltava? Paternidade espiritual, raiz familiar. E aqui eu não estou dizendo uma paternidade tóxica, espiritual tóxica. Eu não estou dizendo que o pastor vai dizer o que você deve comer, ou que cor de roupa você deve vestir. Não é sobre isso. Isso não é paternidade. Paternidade espiritual é quem te discipulou para Cristo, quem te trouxe para Cristo, qual é a sua família espiritual, com quem você pode contar na igreja. É isso que se trata. Isso é uma paternidade espiritual saudável. Os tutores que Paulo fala eram aqueles que levavam as crianças à escola. Eles eram pagos naquela época para levar as crianças para a escola e depois trazer. Era uma sociedade de confiança, diferente da nossa sociedade hoje. Você não dá o seu filho para um estranho levar para a escola, a não ser que seja, um cara do transporte, alguma coisa assim. Mas naquela época existiam os tutores. Os tutores levavam a criança à escola e traziam. Era o escravo que levava a criança porque o Senhor mandou, mas não tinha vínculo de sangue com a criança. É isso que Paulo está dizendo. Hoje em dia, o que nós temos, irmãos? Nós temos 10.000 tutores. Você não segue alguém na rede social que é um influenciador? Você não segue um influenciador ou influenciadora? Pode ser um influenciador de moda, um influenciador de educação, um influenciador de profissão. Hoje nós temos 10.000 tutores. Nós temos influenciadores na rede social, temos os youtubers que nós acompanhamos, os professores da internet, temos infinitos cursos online. Nós temos pregadores muito melhores do que eu na internet. Vocês acham que eu não sei que vocês ouvem, o Hernandes Dias Lopes aí? Vocês não ouvem a mensagem do pastor de vocês, mas vocês ficam assistindo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e uns hereges também, que eu sei tudo o que acontece. Eu vejo as curtidas de vocês no Instagram. Vocês têm muitos tutores, assim como a igreja de Corinto também tinha, mas faltam a vocês raiz espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: por mais inteligente que seja o seu pregador favorito na internet, ele não é o seu pastor. Você tem uma igreja, você deve respeito à sua igreja, você deve aliança à sua igreja, você deve recursos à sua igreja, porque é a igreja onde você se alimenta, é a igreja onde acontecer qualquer problema, é ela que vai te socorrer. Não é isso? É mentira o que eu estou falando, irmãos? Agora as pessoas querem viver uma vida em que elas definem para si próprias o que é a igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós não somos senhores da igreja, Jesus é Senhor da igreja, e Ele define os critérios de como a igreja deve ser. Nós temos tutores, nós temos influenciadores, professores e pregadores preferidos na internet, mas precisamos de família espiritual. Nós precisamos de uma igreja que seja família. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, não fala nada para ela não, só olha na cara dela, essa lata bonita que ela tem, olha para a cara dela. Olha para ela e pensa assim: essa pessoa, ela tem o mesmo sangue de Cristo que me salvou, o mesmo sangue de Cristo que trouxe essa pessoa para o corpo místico de Cristo, é o mesmo sangue que me levou e me uniu a Cristo, e nós somos um em Cristo. Igreja é família, igreja família, igreja não é shopping, igreja é uma família, igreja não é a mercearia, igreja é família. E você não descarta a sua família, você não joga a sua família fora, você não troca de família.
você persiste, você senta, você tem paciência e você resolve. É a mesma coisa quando tem um problema no casamento, quando está rolando uma tensão no lar. O primeiro ano que eu tive com Lorena foi um ano mais difícil assim. A gente não teve grandes problemas, mas foi um ano mais difícil. A gente estava se ajustando, e aí a gente entrava e às vezes um estava bicudo para o lado, outro estava bicudo para o outro, a gente não conseguia conversar. E aí chegava um momento que tinha uma tensão no ar, e aí eu dizia assim: não, vamos conversar aqui, o que está acontecendo? Você precisa falar, eu não sei o que mudo quer. E a gente precisa sentar e conversar. Não. A mesma coisa quando você está na igreja, ou quando você está na igreja, melhor dizendo, e você tem um problema, ou você tem uma rejeição na sua vida, você precisa resolver os seus problemas. Cristãos maduros permanecem e resolvem, porque somos igreja, família, e você não descarta a sua família. Adereça os seus problemas, persevera, tenha paciência. Não ficou legal na primeira semana, faça mais uma semana. Não ficou legal na segunda semana, passa mais um mês, e continue orando, e Deus vai fazer uma obra. Sabe por quê? Porque Ele edificará a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos no Brasil 526 anos de história, e nós fomos formados por uma cultura evangélica, que era uma cultura de assistir culto. Quantos de nós muitas vezes até hoje dizemos: eu vou assistir um culto? Nós tratamos a igreja como um balcão de negócios muitas vezes, onde aqui nós iremos encontrar serviços espirituais que vão fazer bem para nós. É isso que a gente pensa. A igreja, no entanto, não é um balcão de negócios. O cristão moderno abandona a congregação. Isso é inimaginável em outros tempos da cristandade. Mas hoje os crentes se acham no direito de abandonar a sua igreja, porque não entendem a igreja como sua família, não entendem a natureza espiritual do sangue de Cristo agindo na igreja. E o que acontece então? Nós devemos buscar algo urgente, nós devemos ir atrás de algo nesta igreja. O que, irmãos? A morte do membro cliente que descarta. Diga para a pessoa que está do seu lado: o cliente dentro de você precisa morrer hoje. Fala isso para essa pessoa. Cristo não veio para ser cliente, Cristo veio para servir. Nós fomos salvos não para sermos clientes e consumidores, nós fomos salvos para servir. Deus nos dá 2 talentos. Olha como todas as coisas dentro do reino funcionam contra a lógica do cliente. Preste atenção. Deus nos dá 2 talentos sobrenaturais para quê? Para servirmos ou ser servidos? Para servirmos. Deus nos prova em situações de provação para quê? Para que possamos aprender a servir, para que nos tornemos mais semelhantes a Cristo, que era um servo sofredor. A morte do membro cliente deve acontecer, e nós devemos criar o membro família. O que o membro família faz? O membro família conserta, o membro família não desiste, o membro família persevera, o membro família espera e suporta em amor. Por que ele faz isso? Porque ele entendeu o que é a igreja, e ele entendeu que ele não pode definir o que é a igreja para ele mesmo. Então, nesta igreja, a partir de agora, nós iremos de forma premente enfatizar o conceito de igreja família. Essa é a sua família, essa é a sua família. Você não abandona a sua família, você persevera com a sua família, você ora pela sua família. Se está com mau cheiro, você dá um jeito de ficar com um bom cheiro, mas você não joga fora. Pastor, eu não concordo com isso. Não reclama comigo, eu só sou um mensageiro. A lógica cristã é isso. A lógica do reino é isso. O caráter de Cristo aponta para isso. E se nós quisermos ser parecidos com Ele, nós devemos ser assim. Tim Keller vai falar e nos confrontar. Ele diz que a religião de consumo tem uma voz. O que a voz do consumo diz? Olha o que a voz do consumo diz.
eu me associo com você se você atender às minhas necessidades. Não é isso que os crentes estão fazendo hoje? Eu vou naquela igreja porque tem manto, eu vou naquela igreja porque o louvor é incrível, eu vou naquela igreja e eu só vou no culto que aquele pastor vai pregar, porque se for outro pastor que não tem pegada, não é isso que os crentes estão falando hoje? Eu não gosto desse pastor, não gosto da palavra dele. Então, não é isso? Não é isso que acontece? Você conhece alguém assim? Não olha para o lado. Meus irmãos, isso é pecado. Isso é pura e simplesmente pecado. Se você age assim, você precisa se arrepender, e eu preciso me arrepender também. Inclusive esse ano eu quero trazer mais pregadores, e eu não quero que você vire a cara, porque não é eu que estou pregando. Meus irmãos, hoje se eu prego um pouquinho melhor, eu nem me considero o melhor pregador que eu conheço, nem deveria fazer isso. Eu acho que eu tenho um limite de bons sermões que eu posso pregar por ano, ali em torno de 30, 25, 30 sermões. Nós precisamos de mais pregadores. Todo mundo tem algo para entregar da parte de Deus. Todo mundo que tem minimamente um chamado de comunicação tem algo para entregar da parte de Deus. Quer botar mais pessoas para pregar? A primeira pregação pode não ser lá grandes coisas, mas não é para você, meus irmãos. É para entregar da parte de Deus. E aquelas pessoas que têm ouvidos para ouvir, Deus sempre vai usar alguém. E se você tiver um coração para ouvir, se você tiver um ouvido disposto, um coração enternecido por Deus, Deus vai falar. Então já fiquem avisados. Não é isso? Porque o que nós queremos? Mas o cliente dentro de mim não gosta daquele pregador. Mas é aí que está. Esse cliente dentro de você, ele tem que deixar de existir. Você tem que matar ele, você tem que dar um jeito dele, você tem que calar a boca dele, você tem que mortificar ele, porque ele faz parte da sua carne. Ele não tem nada a ver com Jesus. Ele não tem nada a ver com a ideia do que é a igreja. Igreja é família. Eu sou sua família. Eu tenho mais, inclusive, eu já viajei muito para... Deus me deu a oportunidade de viajar muitos lugares. No Brasil, eu acho que faltou 3 estados para eu conhecer. Mas até pro Uruguai eu já fui uma vez. E é impressionante, quando você chega num lugar que tem outro crente, que você nunca viu ele na vida, mas se for um crente de verdade, unido pelo sangue de Cristo, mesmo que tocou você se sente em casa, não é isso? Porque ele é a sua família, meus irmãos. Agora, eu já tive situações em que eu recebia, especialmente quando eu morava na casa dos meus pais, eu recebia alguém, parente de sangue, meu primo ou prima, que eu não conhecia, eu não tinha convivência, que não era uma pessoa cristã, e eu não me sentia confortável perto dessa pessoa. Tim Keller vai dizer assim: quando você tem uma religião do consumo, você vai dizer assim: eu me associo com você se você atender às minhas necessidades. Isso não é só na igreja não, irmãos. Muito casamento hoje de crente é assim. Eu só vou ficar casado com você enquanto me for conveniente. Quando me deixar de ser conveniente, eu vou me embora. Ninguém mais tem o ânimo de consertar o seu próprio casamento, infelizmente. Não, meus irmãos, não é assim que a banda toca no reino de Deus. No reino de Deus você é uma família, e a família não descarta a família. Família não se descarta, você conserta a sua família. Você dá um jeito, você tem paciência. Se começou errado, você tem paciência, busca a misericórdia de Deus, faz tudo o que tiver ao seu alcance. Mas o evangelho de Tim Keller é diferente. O que o evangelho nos diz? Eu me uno a você porque Cristo abriu mão de si mesmo por mim. É diferente. Eu não estou com você pelo que você pode me oferecer. Eu me uno a você porque Cristo é tudo em comum entre nós. Amém. Aleluia. Surge então a pergunta: por que a tolerância com a família biológica de sangue e com a família espiritual unida pelo sangue de Cristo não há tolerância? Já parou para pensar nisso?
Vocês que fazem parte da Ponto Bereia, vocês têm que ficar nessa igreja até Jesus mandar vocês saírem. E se Jesus não mandar vocês saírem, vocês vão permanecer nessa igreja até morrer. É isso. E acabou. Eu participei de só 2 igrejas na minha vida. E eu só fundei essa igreja porque na outra não tinha mais como ficar. Não tinha mesmo, tá, gente? Depois busquem saber. E é isso. E você só sai da sua igreja se lá Jesus não for mais exaltado, se lá o pastor virar um herege, ou se as coisas lá não forem mais de acordo com a palavra. De outra forma, você permanece na sua igreja, você serve a sua igreja, você ama a sua igreja, você morre pela sua igreja, você contribui com a sua igreja, você, se está ruim, você melhora a sua igreja. Se Deus te incomodar para fazer alguma coisa que você acha que está faltando, você se levanta e faz. Porque na família biológica você tolera. Ah, mas é meu filho. Ah, pastor, veja bem, é meu marido. Ah, é minha mulher, pastor. Mas com o sangue de Cristo deve ser a mesma coisa. Você tem que defender o seu pastor, e eu vou defender vocês. Você tem que defender a sua igreja, e a igreja vai defender vocês quando vocês precisarem também. É assim que a banda toca no reino de Deus. Amém? Você vai ficar nessa igreja até morrer, a não ser que aquilo que eu falei, aí sim você sai. Mas se não acontecer nada dessas coisas, você fica na sua igreja, você persevera com a sua igreja e você faz a sua igreja dar certo. E no casamento com a sua esposa, a mesma coisa. Você vai fazer o seu casamento dar certo. Com o seu filho, a mesma coisa. Você vai amar ele até ele funcionar, e você vai orar por ele até ele funcionar. Nós precisamos, irmãos, criar raízes. Isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. Nós precisamos criar raízes, porque a palavra de Deus nos ensina o caminho. E o que é o caminho que a Bíblia diz? Vamos ler. Ah, não, acho que eu não coloquei isso aí. Ah, tá, vamos ler juntos isso aqui no 3. 1, 2, 3. Porque a palavra de Deus. Dá para ler? Vamos ler juntos então no 3. 1, 2, 3. Porque a palavra de Deus. Não, só o versículo, vamos lá. Os que estão plantados, vamos lá, 1, 2, 3. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Não é na próxima igreja que você vai florescer, é onde você está, onde você foi plantado. Não é isso? Vamos repetir esse versículo no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você não floresce, meus irmãos, pulando de congregação em congregação. Você floresce plantado. Você só vai ser maduro se você permanecer plantado. Uma árvore, ela só se torna grande e frondosa e uma proteção para outros bichos e frutas e um outro ecossistema se ela tem raízes fortes e firmes. Isso muda a forma como você serve na igreja. Você não é mais um cliente, você não quer mais ser servido, mas o que eu posso fazer? Você nem espera ser servido. Jesus não nos chamou para isso. E quando nós queremos ser servidos, muito provavelmente há uma evidência de que ainda não amadurecemos, não temos raízes e não estamos florescendo nos átrios da casa de Deus. Você não floresce pulando de congregação em congregação, você floresce ficando plantado. A perseverança é que forja o verdadeiro testemunho. Isso aqui é um encorajamento para você. Você não é um avaliador de cultos, aleluia. Você é um membro de uma família. Quando é o seu filho, você não fica dando nota para ele, comparando com o irmão dele. Ah, eu prefiro você em detrimento dele, e eu vou colocar os recursos só nesse aqui, porque você é um péssimo filho, você é muito desobediente. Não, você não descarta a família, e nem a família unida com o sangue de Cristo. Pare de dar notas, comece a lavar pés. Isso aqui é uma palavra profética para você neste ano. Pare de dar notas e comece a lavar pés. Pare de dar notas e comece a lavar pés. Pare de dar notas e comece a lavar pés. Logo, não transforme a sua família espiritual em um supermercado. Não dê notas ao pastor.
Não abandone a sua comunidade na primeira falha. 2. Mude a sua postura. Pare de ser espectador e passe a ser duas coisas que você tem que se tornar esse ano na igreja Ponto Beré. O que? Um colaborador e um intercessor. Sabe por que um intercessor? Porque tudo de bom que acontece nessa igreja veio porque geramos no Espírito, em oração, aquilo que pretendemos. E não fica só na igreja, no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, todos os resultados que você quer, você precisa gerar primeiro no mundo espiritual em intercessão. A nossa igreja adotou uma tônica radical este ano de intercessão, de gerar as coisas no Espírito e buscar qualquer oportunidade que tivermos para interceder. E assim Deus vai fazer, porque quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha, não é isso? Vou repetir. Quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Mude sua postura. Essa igreja é movida à intercessão. Se você vê uma coisa que não está do seu agrado, ou que você acha que não deveria estar do seu agrado, que você acha que deveria mudar, em primeiro lugar, e você não sabe o que fazer, em primeiro lugar, interceda. Ore e coloque diante de Deus. Esta igreja é movida à intercessão. Então tudo deve ser gerado no Espírito antes, em oração e intercessão. Ore antes de vir ao culto, ore antes das programações, ore pela sua liderança, ore pelos membros do seu grupo de comunhão, ore pelos seus filhos e pelas suas filhas, ore pela sua família, interceda. Quando chegar do culto, abrace alguém que está sozinho. Lembre que provavelmente é a sua família, a família unida pelo sangue de Cristo. Mas mude a sua postura. Essa igreja é a sua família espiritual, unida pelo sangue de Cristo. Então esse é o problema que nós acabamos de ver. Qual é o problema? O consumismo espiritual, o clientelismo espiritual que nós devemos suprimir. E nós estamos disputando a consciência de vocês, para que vocês passem a pensar biblicamente sobre o que é a igreja. E por que a igreja é importante? Porque fomos unidos a essa igreja pelo sangue precioso de Cristo, de tal forma que qualquer dos menores dos nossos irmãos é tão importante para nós, é tão importante para Deus quanto nós. Então irmãos, quando nós entendemos isso, tantos problemas são resolvidos. O problema do preconceito, o problema do racismo, todos esses problemas são o problema do favoritismo dentro da igreja. Tudo isso é resolvido porque o mesmo sangue que foi derramado pelo irmão que é mais rico foi derramado pelo irmão que não tem tantas posses. E nós somos unidos por esse sangue. O mesmo sangue que foi derramado por mim, que talvez não tenha problema naquela área, foi derramado pelo irmão que às vezes ainda não conseguiu vencer aquele pecado, e nós precisamos ter misericórdia com ele. Meus irmãos, mate esse cliente dentro de você, dê uma paulada na cabeça dele. Ele não pode sobreviver dentro de você, ele não pode sobreviver dentro dessa igreja. E eu já vou dizer desde já, nós vamos criar mecanismos dentro da igreja para desincentivar esse tipo de atitude, porque isso não pode acontecer dentro da igreja que Cristo comprou com seu sangue e que fez através do seu sangue a família de Deus, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 19. Agora, como é que Jesus nos dá uma solução? Efésios capítulo 2, versículo 20. Vamos ler juntos aqui. Estamos edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo o próprio Cristo Jesus como pedra angular. Nele todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Atos
5:42, em complemento, diz o seguinte: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não paravam de ensinar e proclamar as boas novas de que Jesus é o Cristo. Perceba, o trabalho de evangelização, eles diziam, nunca paravam de ensinar, nunca paravam de pregar, nunca paravam de dizer que Jesus é o Cristo. E junto com o quê? A família de Deus. O trabalho de evangelização sempre está atrelado à igreja, à família, sempre. Não tem como você cumprir a missão que Deus nos deu sem estar na família. É isso que ele quer dizer aqui. Paulo escreve aos Efésios, e Éfeso era uma colônia romana, do Império Romano, e em Roma não havia haviam várias pessoas que não tinham direitos. Roma não tinha igreja, não existia a ideia de dignidade da pessoa humana, que foi um conceito trazido pelos cristãos. Em Roma só existiam cidadãos e escravos, e Paulo acaba com isso, porque ele decreta uma nova identidade. O que Paulo diz? Vocês são membros da família de Deus. Logo, se somos membros, somos filhos de Deus. Não somos filhos de César, e podemos não ter a cidadania romana, mas somos concidadãos do reino de Deus e filhos de Deus, unidos pelo seu sangue. Então, isso significa para cada um de nós algo muito importante. O que significa? No reino de Deus, você não é mais um forasteiro, você é família. Logo, qualquer um de vocês que faz parte dessa igreja, a partir do entendimento de que somos unidos pelo sangue precioso de Cristo, na igreja família Ponto Bereia, isso significa que se qualquer um de vocês precisar, vocês terão uma família chamada Ponto Bereia para ajudá-los naquilo que vocês precisam. E isso vai do suporte espiritual até uma conta de luz que está atrasada, até uma cesta básica que alguém pode estar precisando, como várias vezes já fizemos. Por que já fizemos? Porque entendemos que somos família, e família você não deixa passar fome, família você não deixa cortar luz, ainda mais a família que foi unida pelo sangue precioso de Cristo. Aleluia! E qual é a nossa missão aqui na igreja, irmãos? Levar pessoas a um relacionamento com Jesus. E quando uma pessoa se torna, quando é que a pessoa tem um relacionamento com Jesus? Quando é que nós podemos dizer que uma pessoa passa a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus? Quando ela se torna família. Quando essa pessoa que era um estrangeiro se torna família. Quando ela se torna família, filho de Deus, participante da família de Deus, através do sangue de Cristo, ela deixou de ser um estrangeiro. É assim que Deus nos cura. É assim que Deus nos dá alegria e felicidade. Eu ouso a dizer que é impossível você ter verdadeira felicidade sem ter uma igreja de verdade. É impossível. Somente a igreja te dá uma sensação sobrenatural do que é ter uma comunidade de verdade, além da sua família física, além da sua família biológica. Levar pessoas ao relacionamento com Jesus é a nossa missão. E quando é que nós fazemos isso? Quando o estrangeiro vira família. Quando um pecador se arrepende, ele deixa de ser um estrangeiro e se torna família. E assim nós cumprimos a nossa missão enquanto igreja. E aqui eu vou citar uma das maiores obras da teledramaturgia, que é o filme Lilo e Stitch. Meu Deus, eu estou citando Lilo e Stitch no sermão, mas é que muitos de vocês já assistiram esse filme. Quem já assistiu esse filme? Oi? Léo, já assistiu esse filme, Léo? Obrigado, Léo. O que Lilo diz quando a sua família enfrenta uma dificuldade, a sua comunidade enfrenta uma dificuldade? Diz assim: Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer ninguém. Detalhe, se você assistiu o filme, não era nem a família dela que estava tendo um problema, era a comunidade dela. Ela era uma havaiana, ela tinha uma tribo lá no Havaí, e a tribo dela estava enfrentando um problema. Só que ela tinha um entendimento que muitos crentes não têm. Olha que é um filme da Disney.
Então vocês têm que tomar, vocês estão levando um couro de Lilo. Os crentes têm que acordar. Estão passando vergonha para Disney. E Lilo diz o seguinte: a comunidade dela estava sob ataque. E muitos dos líderes da aldeia estavam tentando desistir. Então ela vai dizer o seguinte: não, sabe por quê? Porque aqui é a nossa família. Um precisa do outro, um vende para o outro, um empresta para o outro. E todos nós precisamos uns dos outros. E Ohana quer dizer família. E o que quer dizer família? Quer dizer nunca abandonar ou esquecer ninguém. Isso significa, isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. Se nós somos a família de Deus, se nós somos uma igreja cristã, Bereia, família, e devemos ser igreja cristã, Bereia, família, se somos a família de Deus, o descarte não é uma opção. Você não pode descartar o seu irmão, você não pode desprezá-lo, você não pode abandoná-lo, você não pode tratá-lo com diferença e nem com preconceito. Você não pode fazer isso. Nós temos que fazer isso aqui dar certo. E o versículo vai continuar dizendo assim: Cristo é a pedra angular e Ele nos ajusta. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Queridos, quando a gente está construindo alguma coisa, vocês aí têm amigos ou conhecem alguém, ou mesmo vocês são mestres de obra, já trabalharam na construção civil. Quando você constrói um edifício, o que acontece, gente? O atrito acontece. E na simbologia da igreja, quando a igreja cresce, quando o reino avança, as pessoas diferentes começam a ter atrito umas com as outras. Ocorre o atrito, isso é normal. As pessoas, meus irmãos, sempre vão ter diferenças, sempre vai ter ali uma resposta atravessada. Não era para ter, mas infelizmente ainda tem. Às vezes tem uma confusão, mas não tem problema. Sabe por quê? Porque quando é a sua família biológica, você passa pano, não passa? Você pode até ficar bicudo e chateado, mas você não descarta a sua família biológica. Ainda mais a família comprada e unida com o sangue de Cristo, o sangue precioso de Cristo. Meus irmãos, que palavra que palavra poderosa que Deus está trazendo para a nossa igreja. Pessoas diferentes geram desgaste, mas o verdadeiro milagre não é fugir. Você não é uma pessoa diferente porque você mudou de igreja. Você é uma pessoa medíocre porque você mudou de igreja e vive mudando de igreja. É isso que eu quero dizer. A questão é: o verdadeiro milagre não é fugir. Não existe nada de especial em fugir, não existe nada de especial em abandonar, em desistir. Não existe nada de especial nisso. O verdadeiro milagre é sentar e resolver em amor. Afinal de contas, você não descarta, mais uma vez, você não descarta a sua família. A igreja primitiva operava como um avião. Ela tinha duas asas: o ajuntamento no templo e o encontro nas casas. E é por isso que nós temos o GC. E é por isso que nós temos a reunião de oração quinta-feira agora, no Google Meet, às 20 horas. É por isso que você pode chamar mais pessoas para fazerem parte dessa família espiritual. É por isso que você quer que outras pessoas experimentem isso. Porque assim crescemos, assim amadurecemos, assim Deus completa a sua obra em nós. Vamos ler agora juntos no 3, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente a família biológica, irmãos? É isso que o versículo diz? É isso que a palavra de Deus diz? Vamos ler de novo, gente? No 3, 1, 2, 3. Especialmente aos da família da fé. Como é que podemos ter uma vida plena? Como é que podemos ter uma vida espiritual madura? Aceitando a responsabilidade de viver em família.
espiritual. Porque Deus faz com que o solitário viva em família. É Deus que faz isso. Deus tem poder de trabalhar na nossa igreja e de fazer com que tenhamos uma afinidade tão grande. Essa é a importância da membresia, essa é a importância do 4 passos, essa é a importância de você pertencer, essa é a importância de você dar um próximo passo. É assim que você tem uma vida cheia de plenitude e propósito. É assim que você, que é um solitário, passa a habitar em família. É Deus que faz isso. Todos vocês que chegaram a essa igreja, foi Deus que trouxe vocês até aqui. Foi Deus que escolheu que vocês iriam ter afinidade e serem acolhidos por esta casa. Quando você se torna responsável, meus irmãos, deixa eu dizer isso aqui para vocês, preste atenção nisso aqui. Quando você se torna responsável por cuidar de um irmão, quando você se torna responsável por se importar com a sua família espiritual, quando você se torna responsável por suportar, sentar e resolver, Deus cura as suas feridas. Quando você cuida das obras de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai resolver as suas coisas melhor do que você tentando. Muitos crentes não acreditam nisso e por isso padecem derrotas. Deixa eu te dizer isso aqui. Quanto mais você cuidar das coisas de Deus, mais Deus vai cuidar das suas coisas. E você não pode jamais duvidar disso. Por isso, não faça da sua vida uma fortaleza fechada. Abra a sua vida. Deus não te criou para ser uma ilha. Nós não somos ilha. Nós somos seres sociais, criados por Deus para vivermos a plenitude na sua família. Então não faça da sua vida uma fortaleza fechada. Dê um próximo passo. Peça para o conselho da igreja e fazer uma oração na sua casa. Por que você não pede para a gente orar na sua casa? Vamos fazer uma reunião de oração na sua casa? Vamos cantar os hinos lá na sua casa? Vamos trazer a paz de Deus para a sua casa? E se a sua casa for de paz, a paz de Deus ficará lá. Dê um próximo passo. Venha conversar comigo. Talvez você precise de um conselho. Só desabafar. Eu prometo que eu não digo nada, a não ser que você me peça um conselho. Dê um próximo passo. Não faça da sua vida uma fortaleza fechada. Ser unido ao seu irmão de sangue de Cristo não tem nada a ver com ser uma fortaleza fechada. Ser um cristão unido pelo sangue precioso de Cristo, fazer parte da família de Deus, fazer parte de uma igreja família, não tem nada a ver com ser uma fortaleza fechada. Especialmente para os jovens. Tem muito jovem chato, aziado, que padece derrotas porque não pede ajuda. Peça ajuda, meu irmão. É melhor confessar tentação do que confessar pecado. Amém? Peça ajuda. Deus te conhece. Outro dia tinha uma pessoa que dizia assim: eu tô com vergonha do que o pastor Rick vai pensar. Meu irmão, se eu te contar o que eu já ouvi e vi nessa vida, mesmo sendo jovem, tá? Porque quando você vira pastor, você vive 50 anos em 5. É tanta confusão, tanta confusão, tanta confusão. Não pense que eu vou achar. Você nunca vai me surpreender com as coisas que você faz, nunca. Eu sempre estou esperando o pior de você, no sentido de que todos nós somos pecadores, mas Jesus nos salva quando nós somos os piores dos pecadores. E é por isso que estamos aqui hoje, para abrir a nossa mesa. E esse aqui é o segundo ponto. Abra a sua mesa, venha participar de um grupo, dê um próximo passo. Vamos fazer uma oração na sua casa. Já temos inclusive 2 orações para fazer. Você pode ser a terceira. Passe ali no balcão de próximos passos e diga: eu quero dar um próximo passo. Que próximo passo? Eu quero uma oração na minha casa. Ou então, eu quero conversar com o pastor. Ou então, eu quero fazer parte de um GC. Mas não faça da sua vida uma fortaleza fechada. E abra a sua vida, abra a sua mesa. Chama o pastor para tomar um café contigo. Chama o pastor, chama o teu irmão. Às vezes você não quer, não quero o pastor, não gosto dele. Está tudo bem. Chama o irmão. Irmão, vem tomar um café na minha casa. Mas seja uma igreja família. Entenda o que é uma igreja família. Entenda qual é a natureza espiritual da igreja.
unida pelo sangue de Cristo. Pastor, isso é possível? Como isso é possível? É possível ter uma família? É possível ter isso aí que o Senhor falou? Sim, é possível. É possível não viver rejeitado? Sim, é possível. Por quê? Porque Cristo já foi rejeitado por nós, no nosso lugar e em nosso benefício. Esse é o poder do sacrifício substitutivo de Jesus. Esse é o Evangelho verdadeiro. Cristo foi tratado como um forasteiro, e por isso que Efésios nos diz: vocês não são mais forasteiros, porque Cristo foi tratado como um forasteiro. Cristo morreu fora de Jerusalém, afastado do seu povo, para receber o juízo e a maldição de Deus. Para quê? Para que eu e você possamos ser inseridos na família de Deus. Cristo na cruz do Calvário, ele disse assim: meu Deus. Foi a primeira e única vez no Novo Testamento que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai. Você sabia disso? Na cruz do Calvário foi a primeira vez que Jesus se dirige a Deus não como Deus, não como Pai, mas como Deus. Por quê? Porque naquele momento ele estava recebendo o julgamento e o juízo e a maldição que eram para mim e para você. Esse é o poder do sacrifício vicário substitutivo de Jesus no nosso lugar e em nosso benefício. Jesus foi tratado como um filho bastardo. Jesus foi tratado como alguém que não tinha família. Jesus foi abandonado por seu pai. Quando Jesus olha para cima e diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Os comentaristas puritanos dizem que Deus olhou lá do céu para o seu filho e disse: o Senhor teu Deus te amaldiçoou. É isso que aconteceu, que era para mim e para você. Para quê? Jesus morreu sem família. Inclusive ele diz para Maria: eis aí estão os teus filhos, não é isso? Ele morreu sem família. Para quê? Para que hoje eu e você possamos ter uma família. Se você pode ter uma família da fé hoje, que ora por você, que te ajuda nas tuas dificuldades, que não desistirá de você, sabe por quê? Porque Jesus morreu sem família, abandonado, debaixo da ira de Deus. Jesus suportou a dor, ele precisou suportar a quebra do seu próprio corpo, para se estabelecer como uma pedra inquebrável, que é a pedra angular do seu povo, da igreja família Ponto Bereia. É somente porque Jesus fez isso, e porque nós recebemos o selo do Espírito Santo, que nós podemos abandonar a mentalidade do cliente, e o cliente tem que morrer, o consumidor tem que morrer. Somente porque Jesus morreu por nós, hoje nós podemos ficar numa igreja até morrer. Jesus morreu por nós para que a gente não fique mudando de igreja. Jesus morreu por nós para que a gente suporte as decepções. Sabe por quê? Porque nada do que alguém daqui da igreja faça para você de errado é mais grave do que a dor que Jesus sofreu, e mesmo assim ele permaneceu até o final. Às vezes eu fico falando com Lorena, por que a gente tem uns conflitos? Casamento, irmãos, é uma coisa muito complexa, às vezes. Mas eu amo a minha esposa profundamente, cada vez eu amo mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não importa o que ela faça de ruim para mim, não importa o que eu faça de ruim para ela, não é mais grave do que eu já fiz para Jesus, não é mais grave do que ela já fez para Jesus. E sabe o que Jesus fez? Nos perdoou. Esse é o fundamento da igreja família. Você não tem direito de ficar chateado com ninguém. Você não tem o direito de ficar chateado com ninguém, porque Jesus te perdoou, e ele tinha o direito de ficar chateado com você, mas ele te perdoou. Ei, Jesus te perdoou. Jesus te perdoou. Ele tinha o direito de não te perdoar, mas ele foi lá e te perdoou, mesmo assim. Você já quebraram os mandamentos dele? Vocês já o ofenderam? Vocês já deliberadamente desobedeceram? E mesmo assim ele diz: vocês estão cansados e venham até mim, e eu vos aliviarei. E é por isso que nós podemos sentar, suportar e resolver. E é por isso que nós podemos sentar,
suportar e resolver. E é por isso que, se eu tiver um problema com vocês, sabe o que eu vou fazer? Sentar, suportar e resolver. Quando você tiver um problema conjugal, sabe o que você vai fazer? Sentar, suportar e resolver. Quando você tiver um problema na igreja, você vai sentar, suportar e resolver. É isso, gente. É isso. Igreja é isso. Não é trocar de igreja. Não sei o que, o pastor não pregou o que eu queria. O louvor desafinou. Não é isso. Ser crente é, pelo sangue de Cristo, sentar, suportar e resolver. Vamos ler juntos agora, para terminar, esse versículo que diz assim, no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um membro da família de Deus. Você é um membro da família de Deus. Você tem uma família. Você tem uma família. Uma das coisas mais extraordinárias, quando eu via, quando meus pais estavam no ministério, eu via, tinha umas pessoas todas lascadas, não tinha família, às vezes era ex-drogado, já tinha cumprido pena, puxado cana, todo lascado, mas lá na igreja essa pessoa tinha voz, lá na igreja essa pessoa tinha vez, ela podia não ter pai nem mãe. Eu lembro do Antônio. O Antônio era o Jesus negão lá da época da primeira igreja. Quem lembra do Antônio? Poucas pessoas lembram do Antônio. O Antônio era como é? Icônico, um Jesus negão, capoeirista. E eu lembro que o Antônio, ele recebia uma bolsa porque ele fazia hemodiálise, fazia diálise na verdade. Ele era todo lascado, não tinha pai nem mãe. Parece que ele tinha ficado órfão com 12 anos de idade. E o Antônio, durante alguns meses, quase um ano, todos os dias, ele não tinha pai nem mãe, não tinha família. Ele era de São Paulo, inclusive. Ele era de São Paulo e morava aqui. O apartamento dele não tinha nada, absolutamente nada. Eu já fui lá algumas vezes. E Antônio faleceu recentemente, alguns anos atrás, melhor dizendo. Era um cristão. Mas eu lembro que quando ele chegou na igreja, durante alguns meses, quase um ano, Antônio almoçava lá na minha casa. Ele chamava minha mãe de mãe. Chamava minha mãe de mãe. E eu admirava o Antônio, porque para mim ele era meu irmão mais velho. E eu nem sabia qual era o passado dele, realmente eu não sabia. Não sabia qual era o passado dele, não sabia de onde ele vinha, não sabia qual era dele, eu só sabia que ele era negão. Eu sabia que ele era Jesus e eu sabia que ele estava capoeira e que ele não trabalhava porque ele era inválido. E eu lembro que ele passou quase um ano almoçando lá em casa, todo dia. Ele morava na Coama, ali perto do Big Gago, onde era o Big Gago, e ele vinha todo dia de ônibus almoçar lá na minha casa e a gente fazia comida para ele e depois ele ia embora para a casa dele. Essas coisas, meus irmãos, só acontecem na família de Deus. Essas coisas só acontecem na igreja, família de Deus. E eu já fiz isso, não nesse nível, mas eu já recebi pessoas juradas de morte na minha casa depois que a gente casou. Pô, estou precisando de um lugar para dormir, estou jurado de morte. Vem dormir aqui em casa. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Se você quer alguma hora na sua vida experimentar algum tipo de amor assim, é só na igreja que você vai ter. Só na igreja. E dê o próximo passo por causa disso. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uma família que senta, suporta e resolve. Uma família que senta, suporta e resolve. Uma família que senta, suporta e resolve. Daqui a pouco a gente vai orar sobre isso. Mas antes, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, devemos nos livrar do membro cliente que
descarta e devemos criar o membro família que conserta. Devemos nos livrar. Deu uma cacetada na cabeça dele hoje. Ele vai morrer hoje. O membro consumidor morreu. O membro reclamão, achando que tem direitos, que quer ser servido, ele morreu. E outro nasceu no lugar. Quem foi? O membro família. Aquele que senta, suporta e conserta e resolve. 2. Se temos um problema na família de Deus, nós não fugimos e nem mudamos de lugar. Nós sentamos, oramos e resolvemos a mesa. 3. Pare de dar notas à sua família espiritual e passe a servi-la. Pare de dar notas à sua família espiritual e passe a servi-la. 4. O verdadeiro cristão não é o que desiste nas adversidades, mas é aquele que persevera, permanece e conserta. 5. A nossa missão é levar pessoas a um relacionamento com Jesus, não desistindo da nossa família espiritual. 6. Nossas ações devem ser geradas no Espírito, em oração, antes de serem executadas, pois nós somos uma igreja movida à oração e intercessão. 7. A nossa entrega a Deus e o nosso serviço à igreja família deve ser excelente, porque não podemos esquecer que a excelência glorifica a Deus e inspira as pessoas, e não podemos esquecer que Deus está nos detalhes. Deus está nos detalhes. A forma como você trata o seu irmão, Deus está ali. A forma como você honra o seu irmão, por menor que ele seja, ou por mais insignificante que a sociedade possa tratá-lo, trate-o com excelência, trate-o com honra. Deus está nos detalhes. Excelência glorifica a Deus e inspira as pessoas, e não somente nas relações, mas também no serviço. Sirva com excelência. E por último, nós escolhemos ser igreja família. Amém? Nós escolhemos ser uma igreja família. Deixamos de ser clientes e consumidores para sermos filhos da família, concidadãos dos santos e família de Deus. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém.